Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Aula hoje de Psicologia aplicada à Teologia. Hoje é a última aula, vamos começar aqui no capítulo 14, tá? É a última aula desse material, o seu material impresso está aí nesse ponto, tá? Vamos começar com o trabalho em equipe, né? Coisa difícil é trabalhar em equipe, né? Na igreja não há lugar para plateia, todo mundo tem que pôr a mão na massa, tá? Então, como é que faz para trabalhar em equipe na igreja? Tem que ser muito, tem que orar muito, né? Mas é possível, tá? Vamos ver alguns detalhes aqui para a gente melhorar isso, tá? Essa é uma das perguntas que mais tem inquietado muitos de nossos líderes, né? Como é que faz para trabalhar em equipe? Tem uns que já até desistiram de trabalhar em equipe e eles mesmos preferem fazer ou deixam sem fazer por conta da dificuldade de se trabalhar em equipe. Mas tem como se fazer isso, tá? Tem métodos, tem técnicas, tá? Temos visto que nosso povo cada dia mais está desinteressado, né? Descomprometido com o trabalho. Vemos poucas pessoas incumbidas de quase tudo, né? Pouquinha gente carregando o piano sozinho, né? O que acontece na comunidade, né? Pessoas essas que se sobrecarregam pela falta de voluntários, né? E assim vamos sofrendo para conseguir manter a comunidade em pé, né? A igreja ativa, tá? Onde estará a solução para nós? Creio que a solução, como não poderia deixar de ser, se encontra, é claro, na palavra de Deus. Para que aprendamos a trabalhar em equipe, precisamos tomar consciência de que a igreja é um corpo e que se sujeita a uma cabeça, que é Jesus, tá? Então, partindo desse princípio, a gente já começa a ganhar o horizonte, né? Quando lemos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo também de número 12, percebemos que esse projeto de Deus para a igreja, né? Esse é o projeto de Deus para a igreja, né? E ele deseja que cada membro exerça a sua função, que cada um faça o seu trabalho. Então, faça o seu trabalho e vai dar certo. Tá? E como é que isso acontece? Né? Através do exercício dos dons espirituais, conforme a listinha de Coríntios, tem outras listas também, tá? Mas olha essa lista, 12 Coríntios, do verso 1 ao 9, ao 11, né? Na verdade, aqui que tem mais detalhes, tá? Precisamos tomar consciência, enquanto líderes da igreja, né? De que a igreja não é um jogo de futebol, onde 22 pessoas correm até se esgotar, milhares de pessoas ficam assistindo, gritando, torcendo, aplaudindo e vaiando. A igreja não é assim. Precisamos gerar a consciência de que na igreja não há lugar para espectadores. Esses milhares que ficam assistindo lá no estádio de futebol também, na igreja também estariam envolvidos, tá? No processo. Todos precisam se envolver, fazer a sua parte para que o reino de Deus venha, tá? O reino de Deus está em nós, tá? O exercício dos dons, então, como é que funciona isso? A imagem do corpo é muito bem colocada, né? Essa imagem na Bíblia, né? E para a nossa realidade, para a realidade da igreja. Porque os membros do corpo dependem uns dos outros. Não existe membros independentes. Cada membro, né, tem a sua dependência de outro membro. Hoje eu vi uma frase no rádio, né? A pessoa falou, olha, cuida dos seus pés porque eles merecem, eles te levam, eles te trazem. Eu fiquei pensando, mas leva mesmo, mas traz. Porque aí vai o estímulo, a cabeça dá a ordem que passa pela medula espinhal e aí o pé só executa. Mas para ele executar teve todo um processo que utilizou vários órgãos, né? A visão, né? O equilíbrio que está, né, dentro, atrás do ouvido aqui, uma série de coisas. Então todos eles estão interligados. Tá? Assim é a igreja, né? Todos estão interligados. O trabalho de um depende do trabalho de outro, que depende do trabalho do outro. E não tem nenhum trabalho que não é importante, né? A gente fica querendo buscar grandeza, como os do mundo fazem, mas não busque grandeza, tá? Porque o maior aí vai ser o menor no reino dos céus. Então não é essa a premissa do reino, tá? A premissa do reino é que cada um faça bem o seu trabalho, seja ele qual for, tá? Fixe nisso e vai dar tudo certo, tá?
Se ficar procurando glória de homens, ficar procurando outras coisas aqui, vai colocar o trabalho em equipe em perigo, tá? Não vai conseguir cumprir a sua meta. Nós temos meta ou não temos, tá? Vou falar disso. Às vezes na igreja achamos que podemos ser independentes, né? E acabamos perdendo oportunidades de ouro, de desfrutar das riquezas, né? Da criatividade de Deus que nos fez de forma tão diversificada. Imagina se todo mundo gostasse das mesmas coisas, quisesse fazer as mesmas coisas, mas não, cada um nasce com um dom, um pega no barro ali, modifica ele rapidinho, o outro é com a madeira, o outro é com o metal, o outro é com as contas, com a lógica, cada um tem um lado. Mas nenhum é mais importante que o outro, não se esqueçam disso, todos têm a sua importância. Sem dúvida, se aprendermos a canalizar os dons e a partir deles canalizarmos os diversos trabalhos das comunidades, vamos experimentar uma nova dimensão de vivência comunitária. Vamos experimentar, porque não um avivamento, tá? Então, meu desejo e a minha oração é que cada uma de nossas igrejas possam tornar-se equipes, usando os diversos dons distribuídos à igreja pelo Espírito Santo. Então, tem esse outro problema também, que um recebe um dom, mas ele quer usar o dom do outro, porque o outro ficou mais famoso que ele, tudo por interesse próprio. Isso tudo é ego pecaminoso, que a gente viu na outra aula, tá? Nós temos que focar, né, no caminho, em Jesus, na verdade que liberta, e a partir daí trabalhar para esse reino, tá? E não para o interesse pessoal, tá bom? Então vamos para o 15. Administrar conflitos. Trabalhar em equipe é importante, mas dentro da equipe vai surgir conflitos. Como é que se administra isso? É uma questão de maturidade, tá? As nações do mundo não se entendem e, apesar de estarem na nova ordem mundial, não aceitam negociar, nem incentivam as negociações, logo entram em conflitos armados, né? Até apelando para os tribunais internacionais. O cristão, por excelência, por causa da sua fé e da sua participação no reino celeste, ele não pode se envolver neste mar de intolerância, tá? Mar de intolerância de nações, de política, dessas coisas todas. O nosso reino não é desse mundo. A nossa liderança não é desse mundo, né? Tem muita gente defendendo aí, se sujando, se expondo aí por causa de coisas desse mundo, de nações, de governos, de políticos, tá? Não estou malhando a política, não. A política é necessário aí para a ordem do mundo e tudo, mas nós temos um objetivo mais nobre, maior, que nós deveríamos estar focados nele, tá? Então, às vezes, nós perdemos enquanto igreja porque estamos focados no mundo. Não temos a maturidade cristã suficiente para botar as nossas coisas no lugar, tá? E aí o conflito, tá? O cristão não pode se envolver nessas coisas, tá? Repito. Então, alguém poderá dizer, não existe aqui na Terra igreja perfeita, porque ela é constituída de pessoas. E pessoas não são perfeitas. Tem personalidades, temperamentos, formação cultural diferentes. E isso é verdade, tá? Somos pessoas diferentes e muitas vezes teremos pontos de vista diferentes, tá? E preferências diferentes. Assim sendo, o conflito é quase que inevitável numa comunidade. Eu, particularmente, acho que não conheço um ajuntamento, uma comunidade, nem uma empresa, nem um lugar que tem mais cabeças para pensar, que não existem conflitos, tá? Mas quando o conflito surgir, então é preciso administrar esse conflito. Ele vai surgir, isso é fato. E como é que eu vou lidar com ele, né? Esse é o problema, tá? Então ele precisa ser controlado, administrado, a fim de que não se envolva numa sequência prejudicial, mortal aí, né? Discordância, discussão, contenda, divisão, guerra, demandas judiciais, vias de fato e por aí vai, tá? O conflito é como fogo,
Tá? Se perdermos o controle sobre ele, então tudo pode ser destruído rapidamente e repentinamente. Então é nesse momento que a maturidade cristã entra em ação. Tá? A Bíblia diz que ao servo não convém contender, mas ser manso para com todos. Já prevendo essas situações, Paulo dá uma cutucadinha e fala: quem aí é servo? Né? Vou ilustrar aqui por minha conta. Quem aí é servo? Aí está todo mundo ali querendo entrar no conflito. Olha, ao servo não convém contender, tá? Mas ser manso para com todos. Tá? Caso cheguemos ao nosso limite, eu vou detalhar isso mais ali, porque senão fica meio obscuro, né? Mais na frente eu vou falar disso, tá? Caso cheguemos ao nosso limite, tenhamos o cuidado para que o fogo não se alastre, segurar aí, né? Um pastor me ensinou: sempre que você precisar cortar uma árvore, faça de tudo para ela cair dentro do seu terreno, para você não perder ela, tá? Analise a causa do conflito antes de começar, tá? Quanto vale a nossa paz e tranquilidade da nossa consciência, da nossa vida? Algumas pessoas acham que sempre devem brigar pelos seus direitos, né? E é o que ocorria com os cristãos da igreja de Corinto, por exemplo, né? Lá é um bom exemplo. Conflitos interpessoais são como o atrito entre duas peças de um motor em funcionamento, tá? Esquenta pra caramba, né? E pode até produzir o fogo e danificar tudo. O que podemos fazer para reduzir esse atrito e minimizar os seus efeitos? Lubrificar esse negócio, botar óleo aí. O óleo é um símbolo bíblico do Espírito Santo, tá? Precisamos dessa unção na nossa vida. Assim, quando nós formos atacados por alguém, teremos uma palavra mansa para aplacar o furor, tá? Precisamos ter o amor do Senhor em nossos corações. Opa, eu não disse que isso é fácil, eu disse que é necessário. Nós precisamos treinar isso, precisamos nos adaptar a isso, porque os conflitos só nos trazem prejuízos. Prestem bem atenção nisso, tá? Vai produzir sempre uma predisposição, né, em aceitar os irmãos, tá? A operação do Espírito Santo é o antídoto. O antídoto é aquele remedinho que você põe para combater o veneno de cobra, né? O veneno destrói, o antídoto destrói o veneno, tá? Contra as antipatias gratuitas, desmotivadas, também é o remédio para as mágoas, para as inimizades, tá? Às vezes só o perdão, depois que os ânimos esfriarem, tudo às vezes não é suficiente. É preciso ter uma habilidade, uma capacidade de administrar o conflito na hora do conflito, tá? Quando se cria muitos conflitos e eles não são resolvidos, depois fica difícil resolver esse caso, né? Temos que gerenciar ele ali, na hora do atrito, né? Para evitar a perda maior que vai acontecer ali, porque prejuízo haverá, tá? Claro que o perdão depois ajuda também, né? Mas aí é recolher os cacos, né? O que sobrou, tá? Essa unção nos torna capaz de renunciar, de negar a nós mesmos, né? A nossa vontade, o nosso direito. Não é fácil, né? Considerando que o nosso irmão é superior a nós mesmos, né? A Bíblia nos ensina isso, Filipenses 2:3, né? É digno de todo o nosso respeito, de todo o nosso apreço. Isso tem que ser considerado. Parece até que estamos falando de uma utopia, né? De alguma coisa imaginária, impossível. Contudo, esse estilo de vida é a proposta de Deus para nós. Esse é o plano de Deus, tá? A fim de que não sejamos um reino dividido, mas um corpo que, unido por juntas e medulas, possa crescer na presença do Senhor. Olha para a história de Israel. Você vai ver Israel crescendo e prosperando, né? Mesmo pedindo um rei, Deus deu para eles o Saul, mas cresceu a si mesmo. Depois vem Davi, cresceu mais ainda. Veio Salomão, né? E Salomão chega num ponto que não tinha ninguém na terra mais próximo do que ele. Mas aí entra o conflito. No filho do Salomão entra o conflito. E ele não consegue administrar o conflito. Israel então se fragmenta. E fica o reino dividido. E o reino dividido foi só diminuindo, até ir todo mundo para o cativeiro. Porque se enfraqueceu, tá? Fragmentou. Reino dividido
não subsiste. É a palavra de Deus que diz isso. E todos os conflitos, né, que causam essa divisão, é uma divisão a mais, é um problema a mais para ser administrado. Então o apóstolo Paulo nos orienta que algumas vezes, em determinados casos, é melhor o cristão sofrer o dano, tá? Carregar o saco do prejuízo, do que criar uma disputa. Afinal, não foi isso que Cristo ensinou quando falou de dar a outra face, entregar a capa e caminhar a segunda milha, né? Em algum momento poderá ser necessário admitir que o outro esteja certo, tá? E se não estiver, talvez possamos desistir do conflito em favor do geral, da outra parte, né, do grupo, né? Logicamente não devemos aceitar o pecado, nem o erro, né? Mas muitas vezes não é isso que está em jogo. A maior parte das vezes não é isso que está em jogo, tá? Porque quem aceita o pecado, quem está defendendo o pecado, ele sai para fora, não entra no conflito. É quando ele pensa que está certo e o outro daqui também, e está firme nesse propósito, tá? Pode acontecer, mas a grande maioria é outra coisa que está em jogo, tá? Podemos muito bem abrir mão da nossa proposta em benefício do próximo, ou da igreja, ou do grupo, né? Sempre o interesse do grupo é maior que o nosso interesse, não se esqueça disso. O interesse do grupo é sempre maior do que o interesse particular, pessoal. Nunca leve para o lado pessoal, porque o interesse do grupo é maior do que o seu, do que o meu interesse, tá? Veja o exemplo de Abraão, né? Que ele podia escolher, né? A terra está aí diante de vocês, e aí deixou Ló escolher primeiro. Já estava tendo um conflito, ele tinha que resolver o conflito. Ele sofreu dano, foi para o lado montanhoso das pedras, e o Ló foi para o lado dos pastinhos verdes. Vocês acham que foi uma, né? Ele escolheu, eu posso escolher? Posso, eu quero ali. Não, se você for para ali, então eu vou para lá. E foi para a região montanhosa. O problema é que depois daquela região montanhosa é a planície de Saron, né? É coisa maravilhosa. E lá onde Ló ficou, acabou Deus destruindo aquela região toda, tá? Um conflito mal administrado vai resultar em ofensas e vai deixar marcas profundas. Se há diversidade de temperamentos, porque sempre vai acontecer. Onde tem pessoas, tem temperamentos diferentes, tá? Personalidades diferentes, né? De formação, de mentalidade. Se isso for ignorado, se também não for controlado, isso pode motivar conflito. Os mais diversos conflitos, por toda parte, tá? Se vamos discutir sobre alguma coisa, precisamos deixar o orgulho de fora, o ego de fora, né? O pessoal de fora, a minha vontade, né? Para eu não levar para o lado pessoal. Será que as minhas ideias devem prevalecer sempre? A opinião dos outros está sempre errada? Será? Quem pensa ou age desse modo está carente de humildade, não está tendo humildade. E tem a grande habilidade de criar confusão. Onde quer que ele passe, ele põe fogo, tá? Se a discussão parece não produzir acordo, então é bom que a mesma seja interrompida. Aquela discussão ali não pode ser levada a contento, né? A liderança tem que parar aquilo, esfriar os ânimos, né? De novo, o exemplo dos esportes, né? Num jogo de vôlei, por exemplo, a hora que os ânimos estão acirrados ali, eles começam a perder ponto, aí o técnico fala, opa, me dá um tempo aí, dá uma esfriadinha na turma, tanto na dele quanto na outra, para ele repensar, reestruturar, respirar para voltar. Então é assim no conflito. Se uma das partes é autoridade sobre a outra, então caberá a essa, que é a autoridade, decidir sobre o assunto, ou voltar em outra ocasião. Não pode voltar mais? O assunto está na pendenga aqui, então pronto, o líder maior decide, né, o que vai ser feito. Ou se há espaço para mais negociações, marca outro momento, esfria essa turma aí, né, e isso é uma forma de administrar os conflitos. Mas se o conflito que aconteceu será necessário um conserto, é natural que muitos ímpios sejam irreconciliáveis, incapazes de perdoar. Se for na empresa, por exemplo, vocês vão ver muito isso, né? A pessoa é incapaz de se reconciliar, incapaz de perdoar, tá? Ele não pode, só pode perdoar quem tem Deus, quem tem o amor de Deus.
Quem não tem, não vai acontecer, tá? Porém, não faz sentido um cristão guardar mágoa contra ninguém, principalmente contra outro irmão. Para um cristão não faz sentido, tá? Porque não cabe isso para o cristão, né? Ele conhece o amor, ele tem um amor nele. Então o Senhor não nos mandou amar os nossos inimigos. Os inimigos, sim. Jesus podia ter escolhido outra classe, não, mas os nossos inimigos, pois é, são eles que estão aqui. Se não começar a amar os nossos irmãos, como seremos capazes de amar os nossos inimigos? Se eu não consigo amar nem os irmãos, né? Se você foi o ofendido, perdoe. Não espere que o agressor venha pedir perdão. Perdoe. O que queres que vos faça, façais vós primeiro. Ah, mas isso vai ficar muito ruim. Vai pegar mal para mim eu perdoar. Vai pegar mal para mim eu retroceder. Vai ficar parecendo que eu estou errado. Vai parecer. Pode até parecer, mas você pode abrir mão pelo grupo, né? Deus vai reconhecer a sua integridade e vai fazer justiça no seu caso. Não se preocupe. Seja qual for a ofensa, né? A regra de Deus é perdoe. Tá? Às vezes não vai ser fácil, mas a regra de Deus é essa. Mais do que isso, Jesus sofreu e mesmo assim perdoou. Olha o que fizeram com Jesus, vocês viram? Aí alguém pode falar, mas eu não sou Jesus, mas é discípulo dele, é filho de Deus, e ele fez aquilo lá para servir de exemplo para nós. Se você ofendeu, peça perdão. Sofreu ofensa, peça perdão. Perdoe. O perdão é um remédio divino para os conflitos mal conduzidos e mal resolvidos. Amém? Então é assim que Deus trata. Tá bom? Tá bom. Relacionamento interpessoal e vida cristã. Continuando falando no trabalho em equipe, mas agora com a parte de relacionamento. Tá? Mateus 5, né? Ele fala aí, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Tá? Ou seja, evite o conflito. É isso que está escrito aqui. Tá? Faça de tudo para evitar o conflito. Sofra o dano, porque o prejuízo foi todo, né, daquele que vai oferecer ali o perdão. Tá? Um leitor desavisado, porém, né, pegando esses textos isoladamente, né, esse fragmento da vida de Jesus, pode tirar conclusões superficiais. Essas conclusões poderiam ser: Jesus resolvia as coisas passivamente, sempre, aceitando tudo que era imposto para evitar os conflitos, as dissensões. Outro equívoco: Jesus utilizou dessas ideias para momentos específicos da vida. Não, isso é verdade, é isso mesmo. Jesus falou essas coisas para desafiar seus inimigos e mostrar quem é que manda. Essas seriam as conclusões possíveis, né? Mas a mais adequada é aquela que faz reverência a toda a vida de Jesus, que mostra que a interpretação mais próxima do correto é a segunda possibilidade, tá? Que é uma coisa momentânea, né? Jesus utilizou-se dessas ideias para momentos específicos da vida, tá? Não era em todos os casos, né? Cada caso é um caso, cada conflito é diferente, cada solução é diferente. Então não temos uma regra, um elixir para resolver os conflitos. Os conflitos vão ter que ser administrados e todos eles, né, na relação interpessoal, vai ter uma solução diferenciada. Essas interpretações equivalem a modos específicos de comportamento que são presentes diariamente em nossas vidas. Vários são os modos como enxergamos a vida baseado nas nossas experiências, nas nossas informações que recebemos ao longo da vida, no nosso modelo. Tá? Estão vendo aí, eu estou na página 89 do seu material impresso. Todos esses conhecimentos que adquirimos desde os primeiros anos de vida, junto com a nossa carga genética, né, e a influência da cultura, tá, a qual nós estamos no meio, vão direcionar a nossa forma de nos comportar. Cada um vai se comportar diferente em situações adversas. Tá? Então, um caso não serve de exemplo para outro caso. Assim, os nossos relacionamentos interpessoais
por mais variados que sejam, possuem princípios norteadores e estilos de comportamento. Esses estilos são o passivo, agressivo e o assertivo, né? Isso aqui são os estilos comportamentais. O que quer dizer isso? Primeiro, o estilo passivo, né? As principais características deste estilo é de se concentrar na dificuldade, de expressar sentimentos, de expressar a sua opinião. Por outro lado, quando eventualmente se expressam, eles fazem de uma maneira apagada, seguido de justificativa, de desculpas, né? Ele não queria se expor daquela forma ali, né? E quando fala uma coisa mais incisiva, ele tenta passar um pano quente, diminuir o efeito do que ele falou e tudo. Esse é o passivo, ele aceita as coisas com facilidade. Em situação de conflito, as pessoas com predominância nesse estilo de comportamento preferem sempre apaziguar, se justificam de tudo, evitam o confronto mesmo quando têm certeza que estão corretos, e, se possível, saem da situação e do ambiente, né? É uma espécie de fuga, psicologicamente é chamada de fuga. A pessoa quer evitar o conflito, ele quer sair dali do ambiente para que o conflito não aconteça com ele próprio, com ele presente. Geralmente, quando a pessoa se comporta passivamente, ele se sente culpado depois, né, com um pensamento de autodepreciação, né, de que ele não consegue resolver as coisas, não serve para nada, essas coisas, tá? Quando vivemos num contexto interpessoal estressante, algumas pessoas podem desenvolver um certo nível de ansiedade, né, e até permanente, tá? É possível também que o que gostaria de ser dito por essa pessoa, né, acaba por vir através de somatização de dor de cabeça, né? Ele queria ter falado, não falou, mas depois dá nele uma diarreia, uma dor de cabeça, aumenta a pressão, né? Sudorese, dentre outros sintomas físicos que tentam, né, mascarar o que ele está sentindo. Ele queria ter falado e não falou, né? E para evitar o conflito, e aquilo causou esse dano todo aí. Então é preciso destacar que esse estilo de comportamento não é algo que está impregnado no sujeito. Ele pode ser mudado, ele pode ser trabalhado, tá? Todos eles, tá bom? Daí vem um estilo agressivo. Esse estilo se caracteriza por baixo autocontrole, tem pouco autocontrole, né, do comportamento, das emoções. É tipo pavio curto, impulsivo, né, resultando em intransigência e coerção. Coerção é você obrigar as pessoas a fazer as coisas, né, quando tem autoridade para isso, né, é intransigente, ele não aceita voltar atrás, a ideia dele tem que estar sempre prevalecendo, e ele é agressivo nisso, né? Além disso, o estilo agressivo envolve uma autovalorização, ele se valoriza demais, ele acha que ele é o rei da cocada preta, e busca, né, também a busca de resultados imediatos. Para ele só vale, né, se der resultado rápido. Se não der resultado rápido, ele fica agoniado, né? Aí é ele que vai para dor de cabeça, pressão baixa, tudo. Geralmente às custas da desvalorização, da violação dos direitos do outro. Então ele é intransigente e coercitivo, tá? Então, quando a pessoa é intransigente e coercitivo, ele pode não analisar todos os fatos e acaba tirando direitos, desvalorizando, né, as coisas do próximo, tá? O estilo agressivo pode se manifestar de forma direta ou de forma indireta, tá? Então, como é que é isso? A agressão direta. Os componentes verbais desse estilo aí, do agressivo direto, tá, se caracterizam por fluência na fala, né? Fala mais alto do que as outras pessoas, mais do que é o necessário para tentar se impor ou para manipular, tá? Contato visual intenso do tipo intimidador, expressão severa, tudo isso para tentar manipular, tá? Isso é a agressão direta. Mas tem a agressão indireta, que é o agressivo indireto. É caracterizado por um conjunto de comportamentos do tipo manipulativo também, tá? Uso de chantagem emocional, né, para atingir os objetivos. Ironia, ele é sempre irônico, tá? Desprezo, ele despreza a outra pessoa, o outro lado, para atingir os objetivos dele, tudo por interesse próprio. Esse agressivo aí é um interesseiro, tá? A indiferença, né? Ele finge que o outro não existe, tá? Além do desprezo, que, né,
deixar o outro falando sozinho, por exemplo, né? O desprezo é diferente da indiferença, diferente de você ignorar ele, né? O desprezo é você fazer alguma ação que denota desprezo. Punição disfarçada, né? Deixar de se alimentar, isolar-se em ambiente, né? Ou retirar-se quando a pessoa a quem se deseja punir, ameaça pedir as contas, ameaça, diversos tipos de ameaça, tá? Manipulação pela falsidade para obter algum tipo de ganho, tá? E o mutismo, né? Não tomar a iniciativa de conversar, respondendo laconicamente as perguntas feitas, né? Tudo como forma de não querer resolver o problema, né? Para punir a outra pessoa. Isso também é um agressivo, tá? Em geral, as pessoas agressivas conseguem atingir os seus objetivos e conseguem as recompensas imediatas do ambiente, tá? Mas ao longo prazo esse comportamento é altamente destrutivo, tá? Existem pessoas que se regozijam em ser agressivos, ele gosta disso, né? Porque ele é bom em conseguir o que quer, então ele acha que, né, isso é a forma correta de agir. Então o próprio comportamento dele seria autorrecompensador. Geralmente essas pessoas mantêm as suas relações não por serem respeitadas, mas por serem temidas, tá? Porque as pessoas temem esse agressivo aí. A médio e longo prazo, como eu disse, isso se torna prejudicial, né? Isso é muito destrutivo e essa pessoa acaba sendo evitada, acaba sendo boicotada quando é o caso, né? Se a pessoa tiver uma chance, né, vai devolver isso daí, né? Se não for crente, né? Porque se for bem crente mesmo, é capaz de perdoar também, tá? Outras pessoas agem agressivamente para poder se autoafirmar, né? Pois a agressividade é o único caminho que ele aprendeu para conseguir os seus ganhos, né? Para firmar a sua posição. Esse estilo de comportamento traz consigo algumas crenças, né? Tipo, né, só vence na vida quem for duro na queda, né? Ou tipo, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou, né? É a minha natureza, Deus me fez assim, depois é culpa em Deus, né? Eu sou sincero, eu falo o que penso, né? Vou conseguir aquilo, custe o que custar. Tudo isso aí são coisas que está dentro dele, e às vezes isso é externado, às vezes não, mas com atitudes normalmente ele acaba pondo isso para fora, tá? O terceiro é o estilo assertivo, tá? O passivo é aquele que aceita tudo. O agressivo é aquele que não aceita nada e enfrenta tudo para conseguir o que quer, tá? E o passivo sempre leva prejuízo, né, para evitar o conflito. Mas tem um terceiro tipo aqui que é o assertivo. O assertivo é uma afirmação apropriada dos próprios direitos, tá? A forma dele expressar os seus direitos é diferente, a expressão dos pensamentos de maneira direta, tá? Honesta, apropriada, que não viole o direito das outras pessoas, respeitando a posição dessas outras pessoas, mas colocando a sua parte, né? Colocando os seus direitos, tá? Ou a sua posição. Alguns exemplos e habilidades desse assertivo, né? Recusa pedidos abusivos, expressar desagrado respeitando o outro, né? Fazer pedidos, emitir opinião sobre diferentes assuntos, discordar, elogiar, solicitar mudança de comportamento, é parte do assertivo. Lidar com críticas, ele consegue lidar com crítica. O agressivo não consegue. O passivo, se ele for criticado, ele engole, tá? O assertivo, ele consegue lidar, fazer a colocação direta, falar sem agressividade e sem entrar em conflito. No que se refere ao modo de agir, o comportamento assertivo contempla contato visual frequente, ele não fica intimidando as pessoas, não fica focando nas pessoas, tipo intimidando, porque lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma linguagem corporal muito forte, né, que o ser humano se comunica de várias maneiras, tá? A voz dele é audível, firme, mas não é gritado, não é fora do limite. A gestualidade é coerente, né? Os gestos dele são coerentes, né? O agressivo gesticula muito mais forte, mais vezes, tá? Postura corporal comedida, sem ser submisso ou desafiante,
nem para um lado nem para o outro. Tem autocontrole, é sincero, respeitador, né? Então, ser assertivo é buscar a não se comportar passivamente e nem agressivamente nas situações da vida. Ele nem é o passivo, ele nem é o agressivo, tá? No início, a expressão assertiva pode ser trazer um pouco de ansiedade, né? Mas os ganhos de ser assertivo se dão no sentido de adquirir satisfação pessoal, né? E autoestima, aquela autoestima lá que eu falei para vocês lá atrás, né? Aqui ela vai valorizar porque ele é assertivo, autocontrole, né? Ele consegue se controlar, né? E a diminuição da ansiedade, todas essas coisas aqui só é possível com a mão de Deus, porque primeiro Deus, depois que a gente consegue essas coisas. Lembra que a gente falou lá atrás? Que não é uma coisa pessoal. A gente busca isso na palavra, na oração, né? A gente consegue conquistar esse espaço aqui. Ampliação dos relacionamentos, da qualidade desses relacionamentos, aumento da qualidade de vida, tranquilidade na resolução de problemas, né? Consegue resolver mais tranquilamente, né? E quando digo devo ser manso e dócil como Jesus foi, o problema dessa afirmação é a generalização. Jesus não resolveu todos os conflitos da mesma forma. Às vezes ele tinha que ser mais incisivo, às vezes ele era mais, né, o discurso dele era mais duro, e às vezes ele era mais brando, né? Dependendo da situação, do que podia, do que não podia, né? Então ele conseguia avaliar isso. Isso é o assertivo. Em muitas situações Jesus foi brando, gentil, porém quando era necessário, e aí ele que tem que avaliar essa necessidade, por isso que eu digo que cada situação era ímpar, né? Cada situação é uma situação diferente, ele agiu de maneira enérgica, né? Revelando firmeza de decisão. Tá? Ele não é aquele passivo, indeciso e fraco. Jesus, dócil, triste, abatido, que frequenta o imaginário popular, não está presente nos textos da Bíblia. Tá? É outro Jesus. Assim, Jesus não pode ser tomado como um modelo nem de passivo e nem de agressivo. Tá? Jesus se opôs corajosamente aos seus adversários, bem incisivo, direto, tá? Aos que mudavam de opinião conforme a pressão do grupo, ele disse: seja o teu falar o sim, sim e o não, não. Né? Ainda repreendeu eles porque Jesus falava o que precisava ser dito, né? Mesmo que com humildade, mesmo com... Né? Então, quando solicitado por um grupo de fariseus a produzir um sinal, ele se recusou com firmeza, dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do sinal do profeta Jonas. Foi firme e direto aqui com eles, e eles pensando que ele vinha, né? Não, vou fazer aqui para agradar a A ou B. Não fez, tá? Jesus não tinha estilo de comportamento passivo e nem agressivo, mas ele era assertivo. Se ele fosse passivo, jamais teria conseguido realizar o seu trabalho de transformação da cultura que ele empreendeu. Transformação cultural é a parte mais difícil. Da mesma forma, pode-se dizer que ele não impôs as suas ideias pela força da agressão, não foi agressivo. Então, analisando o versículo, né, com que a gente iniciou lá atrás, a nossa conversa, estaria Jesus agindo por passividade? Numa vista superficial, diríamos que sim, porque naquela circunstância foi assim. Mas em conflito interpessoal, com alta probabilidade de consequência negativa, essa estratégia é preferível ao enfrentamento. Tá? A estratégia de ser passivo, tá? Quando pode ser passivo. Né? Antes de inventar o que se chamou de psicologia, nós cristãos já tínhamos um modelo perfeito a ser seguido, tá? Que é colocar, né, sobre nós maior responsabilidade, isso, tá? Menos pretexto para não buscar ser como Jesus. Nosso desafio é esse: ser assertível, ser como Jesus. Esse é o grande desafio, tá bom? Vamos para o 17, o que a Bíblia diz sobre a comunicação no lar. Outro fato importante: todos os males da sociedade, sejam financeiros, políticos, trabalhistas, escolares, religiosos, têm a sua origem no coração do homem. Então, a instituição que Deus estabeleceu, ainda lá no Jardim do Éden, que juntou duas pessoas em maneira específica para ser uma unidade, é o que chamamos de família. A família é o modelo de Deus, tá?
O ambiente é formado pelo amor, né, exercitado entre todos da família, e cria o que chamamos de lar. Então só pode ser chamado de lar se for nesses parâmetros. E lembra que isso aí é os parâmetros de Deus, tá? Como nós falamos na aula passada, né? Se a gente não se aproximar de Deus, não conseguimos amar, tá? O lar tem suma importância na vida humana, pois é o berço dos costumes, dos hábitos, formação do caráter, crenças, né, morais de cada ser humano, seja no contexto mundial, nacional, municipal, familiar, tá? Então podemos dizer, como vai o lar, vai o mundo. Como vai os lares é que vai a cidade, tá? Então se a maioria dos lares vai bem, a cidade vai bem. Se a maioria vai mal, a cidade vai mal. E assim vale para o país, e assim vale para tudo, tá? Para um bairro, para um núcleo familiar. Também o que é bom para a família é bom para o mundo. Então famílias fortes geram filhos fortes, que geram igrejas fortes, bairros fortes, cidades fortes. Estou falando forte no sentido espiritual, né? No sentido emocional, né? Que consegue administrar esses conflitos interpessoais que nós falamos lá para trás, através da palavra de Deus, do conhecimento, da ética, da moral, tá? Então tudo isso colocado em prática, isso dentro do lar. Então é no lar que se aprende essas coisas, né? Então eu acho que o grande erro foi quando pegaram os professores, eu sou professor, pegaram os professores e transformaram eles em educadores. Então lá no contexto do público, né, professor hoje é chamado de educador. Educador são os pais, educação se aprende em casa. As crenças, moral, a ética, né, o caráter, os hábitos, isso a pessoa traz de casa. A escola, ele tem um professor que vai ensinar ele coisas que vão complementar a sua vida, mas todas essas coisas aí ele tem que trazer de berço, tá? E aí o grande problema que está destruindo muitas famílias é imaginar, né, os pais põem a responsabilidade nas costas dos professores, não, o professor que é o educador. E não é, tá? Biblicamente não é. Reconhecendo a existência e a influência do pecado, sabemos que nem todos os lares não estão operando com as mesmas regras, tá? E propósitos com o qual o lar cristão deve ou precisa operar. Aprender o que a Bíblia ensina sobre o assunto do lar é uma garantia que atingiremos o alvo de Deus, né, que Deus tem para nós em relação à família, tá? O núcleo familiar é de extrema importância. Basta ver o tanto que os inimigos lutam para destruir o núcleo familiar, né? Destruir a família, tá? A importância da comunicação. A comunicação é o ato ou o efeito de comunicar-se, que é de emitir, transmitir e receber mensagens, tá? É a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vista ao bom entendimento entre as pessoas, tá? Então a comunicação é a linha toda, tá? É eu enviar a comunicação, estou enviando para vocês aqui, a transmissão que está sendo aí pela internet, aqui nesse caso, né? E o receptor, que é o seu lado aí. Então a comunicação só vai terminar quando receber aí. Também é a capacidade da gente trocar e discutir ideias. Isso é a comunicação. Então a comunicação, isso é genérico, porque toda comunicação é assim. Se você conversa com o seu filho, está tendo aí esses 3 pontos, tá? Tem o objetivo de travar ou manter o entendimento. Travar o entendimento ou manter o entendimento, né? De ligar, né? Ou de unir por exposição oral. No caso aqui oral. Mas tem outros métodos também, outros meios, tá? Vendo essa definição, podemos concluir que a comunicação é o ato de uma pessoa relatando a outra as suas ideias, tá? Sentimentos, crenças, sugestões ou ordens, tá? Tudo faz parte da comunicação. Geralmente, no contexto familiar, os problemas da comunicação centram no erro de que a comunicação é um diálogo de emoções, e não é, tá? Comunicação é um diálogo de palavras que expressam emoções, que às vezes expressam emoções, mas são palavras, elas precisam ser bem colocadas, tá? Então, quem erra nas palavras erra na vida, tá? Exemplo de comunicação: Deus fez o homem na sua própria imagem, tá? Foi o homem que Deus dirigiu a sua voz quando passeava no jardim pela viração do dia. Então Deus
se comunicando de forma verbal e direta com o homem. Então, o primeiro exemplo de comunicação humana, né, na Bíblia é Deus com o homem. Tá? E para ter o sublime exemplo de como comunicar bem é efetivamente o amor, tá? A própria Bíblia é a comunicação de Deus para o homem, na qual tudo que Deus quer revelar ao homem é relatado na Bíblia, tá? Com palavras que Deus usa para nos comunicar, né, a sua mente dele, tá? A sua mente, de quem se fala, é Deus, a sua mente, tá? A mente dele, Deus. Podemos estudar no Êxodo 20 os 10 mandamentos, né, para ver que quando Deus trata o assunto de altíssima importância, né, ele mesmo assim mantém as palavras diretas, mas de fácil compreensão, né, bem resumido, mas que as pessoas entendam. O que ele queria é que as pessoas entendessem o que ele está falando, então tem que ser bem sucinto. Você escrever muito, tem muita gente que lê só o título ali, né? E Deus então fez de forma direta, de forma sucinta, de fácil compreensão. E o Espírito Santo comunica com o mundo em geral e com os eleitos em particular. Tá? Então, a própria Bíblia é uma forma de comunicação. O Espírito Santo, né, mesmo que o Espírito de Deus reprova ou conforta, e isso na sua maneira misteriosa, né, ele comunica trazendo a nós as palavras de Deus, da vontade de Deus. Nisso podemos dizer que ele também comunica, né, usando expressão verbal, e vê um exemplo notável de comunicação aqui. Tá? Veja lá Romanos 1:20, né? A natureza declara as coisas invisíveis de Deus, que não pode ver, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade. É de uma voz tão eficaz que todos se entendem e claramente se vê as coisas que estão criadas, e que essas coisas ficam inexcusáveis, não se pode negar, tá? É dito que a natureza usa a voz, né, a voz e palavras numa linguagem que estende por toda a terra. Está no Salmo 19. Tá? Outra é a oração, outra forma, né? É uma transmissão de mensagem a Deus pelo homem, o mesmo que está, né, que essa atividade envolve sentimentos, que envolve as profundezas do coração, da alma, né? Não escapa de ser uma exposição oral também, de uma pessoa a outra, tá? Essa é a forma, né? Na ocasião de Jesus ser ungido com unguento de grande valor, alguns dos discípulos de Jesus ignoraram, né? Indignaram, tá? Mesmo nessa altura de emoção aí, nesse, né, meio de emoção, podemos ter um exemplo de como expressar um ponto de vista contrário ao que está sendo exposto, né? Tanto dos discípulos como de Cristo, né? Eles pensavam de uma forma, o outro de outra. Então, a comunicação precisa ser bem pensada, porque eu posso falar uma coisa e a pessoa entender outra, tá? E Jesus sabia ensinar isso muito bem, né? Vendo esses exemplos de comunicação pela Bíblia, somos instruídos de como devemos enunciar as nossas ideias, os nossos sentimentos, um para com o outro e também para com Deus, tá? Alguns métodos de comunicação. Primeiro, conferência. Vocês sabem o que é conferência? Quando há um conselho, os planos dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. É um método de comunicação chamada conferência, é o que é praticado pelas grandes empresas quando querem recolher ideias novas, opiniões diferentes, né? Tudo é exposto e é examinado por todos os presentes, né? Faz-se ali uma junção de ideias. Ele chama lá de brainstorming, né? Toró de palpite, né? Chuva de ideias, tá? E tudo é exposto, aí vai se eliminando o que não serve, pegando o que serve, né? Aí envolve todo mundo e é um método de conferência, funciona muito bem. Ninguém espera que a sua ideia seja adotada na totalidade, aí algumas recebem emendas, né? Outras dão uma melhorada, mas o grupo todo vai pensar essas ideias, né? Então, conferência é uma forma muito, muito interessante de colocar, de comunicar. Na conferência participam os que vão tomar a decisão final, mas também é sempre feita essa decisão, né? Naquela mesma hora, os fatos levantados, os expostos, desejos expostos ali, as ideias conversadas são consideradas para depois se chegar a uma decisão. Então quem decide está presente, né? Na conferência normalmente tem
tem o tema, né? Tem o que se espera e tudo. Também esse método é usado para resolver hábitos ruins, né? Nas empresas, nas organizações, né? Nas igrejas é um pouco distorcido isso, mas vamos pelo certo aqui, que às vezes alguém pode melhorar isso. Ninguém se sente ofendido ou apontado quando todos os presentes e o problema esteja generalizado entre todos. Então tem um problema, que uma pessoa tem um problema, mas que mais pessoas têm. E quando se expõe esse problema e tem outras pessoas com o mesmo problema, ele não vai ficar ofendido, né? E para não gerar conflito também, né? E é esperado e ouvido, né, ouvidos atentos quando a sábia repreensão soa. Então, quando a repreensão é sábia, as pessoas ouvem, tá? No ambiente do lar, o pai toma o lugar do presidente da empresa, né? Aquele que precisa tomar a decisão final. Os membros da família tomam lugar na firma, né? Dos que têm as ideias, conselhos, pontos de vista diferentes para expor. Né? A hora exata, né, que uma conferência se reúne é determinada pela necessidade, tá? Às vezes ali está acontecendo algumas coisas ali, não, temos que nos reunir, tá? Quando a direção do lar percebe uma prática generalizada, que é uma má influência na família, ele já pode convocar uma reunião, né, para fazer as observações necessárias. Famílias têm que aprender a se reunir, tá? Para chegar a esse ponto. A comunicação precisa ser utilizada. A utilidade desse método é que aquele que precisa tomar a decisão pode fazer considerando muitas ideias, né? Além das que ele já tem, né? Duas cabeças são melhor do que uma, né? Também um grande mal que está se espalhando pelas famílias já pode ser conversado com todos juntos, né? Qualquer coisa aí pode ser, né, juntada e conversada e discutida. Há exageros nas duas extremidades desse método aí, tá? Esse método nunca deve ser usado para comprometer uma verdade ou um princípio bíblico, por exemplo, tá? Nunca. Só porque todos no lar, ou na igreja, ou na comunidade, ou na firma estão unânimes sobre uma certa prática ou ideia, não significa que ela tem que ser adotada, tá? Se a Bíblia expressou-se já, né, e não há discussão eficiente capaz de mudar a sua verdade, tá bom? Nesse caso, o cabeça do lar, o responsável da igreja, tem que se mostrar firme para guiar a decisão para o que é mais certo, né, ser adotado mesmo contra, às vezes, a maioria, tá? Nem sempre a maioria vence, é isso que ele está querendo dizer. É o método conferência. O método da repetição. Esse método é usado geralmente quando há só duas pessoas conversando, mas pode ser adaptado para o uso com mais pessoas também. O alvo desse método é eliminar confusão, né, que vem entre as pessoas por desentendimento, má interpretação do que foi comunicado, tá? Esse método ajuda muito todos os envolvidos a pensarem melhor do que estão conversando. Pode até forçar, né, quem está falando a pensar melhor do que está querendo transmitir, tá? Problemas na comunicação, tá? Temos vários problemas na comunicação aqui, foram colocados vários aqui, vou deixar para vocês avaliar cada um deles, são muitos, tá? Eu vou deixar eles para vocês e vou falar para a página 116, para o alvo da comunicação, que eu estou chegando no ponto final aqui. O alvo da comunicação: quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, tá? Então o alvo da comunicação no lar não é nada diferente do objetivo de viver, que é o de glorificar a Deus, de adorar o Criador, tá? Em todas as partes de nossas vidas. A comunicação pode ser útil para glorificarmos a Deus ou pode ser usada para glorificarmos a nós mesmos ou outra pessoa, tá? Então a comunicação tem que ser bem utilizada. A exortação, né? O que a exortação é, né? E vos revistais do novo homem, né? Aí uma exortação, a gente se revestir desse novo homem. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, tá? Em tudo dá, por exemplo, de linguagem sã e irrepreensível, até a linguagem, tá? Então, o que essa boa comunicação não é, tá? O que a comunicação boa não é? Uma comunicação corrupta, né? Você vai ver o exemplo de Colossenses aí, pode ler lá. Manipulativa, né? Tem uns exemplos aqui. Murmuração, tá? Isso não é uma boa comunicação, tá?
E o que é uma boa comunicação? Não, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Coisa linda, né? Bom, e temos as ações de amor. É bom lembrar que diferenças de opiniões não são necessariamente defeitos de uma personalidade, né? E quem é que nos faz ser diferentes? Ele próprio nos criou diferentes, né? As diferenças que existem em cada pessoa enfatiza o fato que esforços vão precisar ser exercitados para termos uma boa comunicação um com o outro. Quando considerarmos as diferenças de cada pessoa e procurarmos aproveitar o bom, né, que cada um pode oferecer, estamos mostrando ações de amor tanto para aquela pessoa quanto a seu Criador. Tá? Escutar, né, ouvir. Ação de amor é uma das coisas que eu tenho que fazer, tá? A outra é ouvir, né? É bom considerar que Deus nos deu uma boca e 2 orelhas, 2 ouvidos, né? Ele está querendo dizer o quê? Que eu tenho que ouvir mais do que falar, tá? Pode ser que devamos ouvir 2 vezes mais do que falamos, né? Um bom conversador sabe bem escutar os outros. Se ele ouve bem, então ele vai ser bom para falar, tá? Mas se ele ouve pouco, vai sair besteira aí, né? Vai falar o que não deve, tá? Então Deus já desenhou para nós, né? É uma boca e 2 ouvidos, tá? E por falar em escutar, né? Já percebeu que quando a boca está aberta, a mente para de coletar o conhecimento? Enquanto você fala, a mente está concentrada no que vai falar e não está coletando conhecimento. E quem está ouvindo é que está coletando todo o conhecimento que está sendo aplicado ali. Percebeu? Portanto, para crescer em conhecimento, são os ouvidos que devem ser abertos e não a boca. Ok? Que Deus vos abençoe abundantemente em Jesus. Amém? Até a próxima lição.